Bem-vindos à nossa aula número 11, Introdução aos Processos Fermentativos, que é a segunda parte, continuação da aula 10. Lembrando que na nossa aula 10, devido ao feriado, nós não tivemos a aula em si, por isso já a nomenclatura da aula é 11, ok? Então vamos seguir aqui e saber o que nós vamos observar nessa aula. Nessa aula, o que eu quero apresentar para vocês são os tipos de processos fermentativos, como que esses tipos são adaptados pelo metabolismo dos micro-organismos, os produtos de interesse que nós temos em cada tipo fermentativo, como que faz o controle do processo, então algumas características, e crescimento e fermentação. Lembrando que para fermentar um meio, você precisa das condições, e essas condições têm que ser ideais para o micro-organismo crescer, ok? Processo fermentativo ou biológico, transformação de qualquer substância por um organismo. No caso, o interesse maior são dominar o metabolismo dos micro-organismos, pela infinidade de tipos de micro-organismos e capacidades de reação que eles têm. Lembrando que o metabolismo é capaz de converter compostos químicos para alguns interesses. Por exemplo, quero fazer a produção de álcool, vinho, cerveja, vitaminas, medicamentos, enzimas, suplementos, enfim. O que vocês pretendem fazer é só vocês adequarem o teu processo fermentativo e o teu micro-organismo. Algumas vezes você não vai conseguir fazer com micro-organismo, vai precisar de organismos mais complexos, como células humanas, e até mesmo uma fusão de células, que é um hibridoma, para a produção de imunoglobulinas, ok? No caso do Covid, nesses testes rápidos, até mesmo na identificação de testes laboratoriais, são utilizadas metodologias fermentativas na produção dos antígenos e também dos anticorpos para você conseguir fazer o diagnóstico da doença. Então é bastante aplicável os processos fermentativos. Lembrando que a fermentação é um processo de transformação bioquímica. Muitas vezes vocês vão observar isso na ausência de oxigênio. E por que ele tem essa ausência de oxigênio? Tudo devido a uma descrição do Louis Pasteur. O Louis Pasteur, ele observou que quando o oxigênio permeava as rolhas e estava presente nas garrafas de vinho, não havia formação do álcool do vinho. Então o vinho não ficava saboroso. E essa propriedade foi chamada de efeito Pasteur. Então, para acontecer essa fermentação, esse crescimento, ele postulou de forma equivocada que deveria ser em tensão de oxigênio. Ele utilizou esse termo, tensão, baixa concentração de oxigênio. E hoje a gente já sabe que não é bem assim e você precisa muitas vezes oxigenar o meio, ok? Transformação de uma molécula orgânica com maior carga em energia para a formação de ATP, principalmente quando você não tem outros recursos metabólicos. Então, quando você tem um impedimento metabólico, você acaba partindo por um processo de fermentação. E é isso que nós vamos ver, ok? Então, o metabolismo das fermentações. Pessoal, via comum, a maioria dos organismos é a via glicolítica, a glicose. E a glicose, ela chega a um final de um processo da glicólise onde você tem ácido pirúvico. A partir desse ácido pirúvico, que é um produto comum da obtenção da via metabólica, via glicolítica para a obtenção de ATP, alguns micro-organismos conseguem se adaptar e formar alguns tipos de ácidos carboxílicos, de etanóis, de álcoois. Esses produtos têm interesse na aplicação industrial, principalmente na indústria de alimentos. Então, ali, alguns organismos, por exemplo, Streptococcus e Lactobacillus, eles conseguem converter ácido pirúvico em ácido lático. Já a Escherichia coli e a Salmonella conseguem converter o ácido pirúvico em etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acetilsalicílico não, ácido acetílico, tá? Menti para vocês, mas é só para manter vocês acordados. Vamos lá. Pessoal, o metabolismo das fermentações, ele tem essa característica aqui. Quando você tem a molécula de piruvato,
ele tende a formar reações onde você permita reutilizar o NADH para obter mais ATP. Então, as vias fermentativas, apesar de gerar moléculas de ATP, elas conseguem usar o NADH suficiente para a célula funcionar. Então, o mecanismo de fermentação, o metabolismo fermentativo, ele é voltado naqueles estados em que a célula está mais precária de recursos. E qual recurso está faltando para ela? Muitas vezes é oxigênio, muitas vezes é uma fonte de carbono, muitas vezes é o próprio pH que está inadequado e ela precisa ajustar esse pH para ela poder crescer no meio, ok? E a fermentação, lembrando que fermentação, micro-organismo mais um substrato. O que é o teu substrato? Depende do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer iogurte, meu substrato tem que ser leite. Se eu quiser fazer etanol, meu substrato tem que ser algum tipo de solução contendo carboidratos, principalmente carboidratos de cadeia curta, glicose, maltose, dextrose, para que eu possa formar o etanol a partir do ácido pirúvico. Quem faz isso muito bem é uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, ok? Mas se eu quiser, por exemplo, alguma coisa muito complexa, como um anticorpo, eu vou precisar de uma outra estrutura que é muito mais complexa, que é uma célula eucariota, que é uma célula humana e que ela vai produzir essa imunoglobulina, ok? Mas basicamente é isso. E qual vai ser o substrato? Daí você vai ter que atender às necessidades da célula. A célula precisa de água, precisa de sais específicos, precisa de uma quantidade de glicose, precisa de insulina. Então todas essas questões elas convergem para o processo fermentativo, ok? Pessoal, hoje é só para vocês conhecerem os processos fermentativos. Aqui vocês vão conhecer lá os 6 processos fermentativos mais utilizados na indústria: fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acetobutílica e fermentação isopropanólica, butanol isopropanólica, fermentação propiônica e fermentação do ácido cítrico. Por que eu destaquei essas 3 aqui? Fermentação alcoólica, fermentação láctica e fermentação propiônica, porque eu pretendo fazer com vocês os estudos em cima dessas aqui, que são as mais interessantes. Essas outras, elas são aplicadas na indústria, mas elas são partes de um processo maior. E vocês vão entender por quê, ok? Vamos começar pela mais simples, a mais desejada, a formação de álcool. Então, as leveduras, elas consomem glicose e outros açúcares, principalmente manose e galactose, para fazer etanol. E o etanol serve como combustível e como combustível da diversão através das bebidas alcoólicas, ok? E como que essa transformação acontece? Então tá aqui a bioquímica da transformação. Então você tem o piruvato que se torna acetaldeído e daí tem uma molécula, uma enzima chamada álcool desidrogenase que transforma o acetaldeído em etanol. Sabe aquela dor de cabeça que dá quando você toma um vinho ruim ou toma mais de uma dose? É o acetaldeído que está incomodando a sua cabeça. Olha só o que pode acontecer com o acetaldeído. Ou ele vira etanol, ou então ele vira cetona. Ele fica com aqueles características de corpos cetólicos, dor de cabeça, hálito forte, tudo devido a essa molécula aqui. Algumas raças, principalmente indígenas e os nipônicos, eles não têm uma quantidade muito grande de álcool desidrogenase. Então eles não conseguem metabolizar grandes quantidades de etanol. E olha só, os micro-organismos fazem o contrário, eles transformam acetaldeído em etanol, beleza? Quando você vai fazer um processo fermentativo para a produção de etanol, você tem subprodutos. Esses subprodutos podem dar sabores distintos. No caso dos vinhos, e eu coloquei um vídeo complementar falando dos vinhos, são esses caras aqui que dão sabor e dão as características enólicas ao vinho, ok? Então, se vocês quiserem estudar o desenvolvimento de vinho como o Louis Pasteur, fiquem à vontade, vão descobrir um mundo fascinante de sabores, cores e texturas
e histórias que não têm fim, que é a história dos vinhos, e vão saber que 5% daquela fermentação que gerou aquele processo incrível que muitas vezes transforma um simples suco de uva numa coisa extraordinária. Um suco de uva que custaria alguns poucos reais, até mesmo numa garrafa de vinho com centenas de milhares de dólares, ok? Fermentação lática, muito utilizada para a indústria de geleias, xaropes em si. Por quê? Porque é um conservante natural, não deixa outros micro-organismos contaminantes crescerem, principalmente em frutas. É muito utilizado para a conservação de frutas em situações específicas de transporte. Então, muitas vezes eles fazem uma aspersão lá de ácido lático para conservar banana, maçã, para levar para a Europa. Um exemplo disso. Outro exemplo é quando você precisa fazer lá uma geleia e precisa esperar uma quantidade de frutas chegarem para você poder processar. Antes das frutas apodrecerem, você lava as frutas e depois coloca em ácido lático. Ele inibe o crescimento de leveduras e fungos do ambiente. Até um pessoal começou a estudar o ácido lático como uma forma de tratamento em alguns tipos de infecção, principalmente infecção de pele. Ele é extremamente viável porque ele é produto de um processo orgânico, então ele não vai fazer mal ao organismo humano, mas isso vai impedir que alguns micro-organismos cresçam. O problema é ajustar a dose e o efeito às condições que você precisa. Então, saber como que você vai interromper um processo de crescimento microbiano através do ácido lático. E olha só de onde que vem o ácido lático. Vem do piruvato, que tem uma enzima aqui, ó, lactato desidrogenase. Essa enzima vocês vão estudar lá na bioquímica clínica, eu vou falar um pouco dela. E ele vira lactato. Lactato vira ácido lático e pode fazer inúmeras reações, ok? Vamos falar um pouquinho de duas fermentações que não são muito conhecidas e são pouco citadas quando se fala em fermentação, porque são fermentações mais empregadas para a indústria química e elas são fermentações de substituição de síntese química, que é a fermentação acetobutílica ou acetonobutílica e a fermentação butanol isopropanólica. Nem eu estou habituado com esses nomes para vocês terem uma ideia. Eu conheço como fermentação acetobutílica. A fermentação acetobutílica, a maior aplicação dela se dá na indústria da borracha sintética, que você precisa de dois compostos solventes, que é o butanol e o isoamil, e eles são difíceis de obtenção pelo petróleo ou pela síntese química e muito fáceis quando você tem uma fermentação. Então tem esse cara aqui, ó, Clostridium acetobutylicum, que vai fazer um processo de fermentação e produzir grandes quantidades de butanol e isoamil e também algumas porções de acetona, ok? E é uma fermentação que ocorre naturalmente uma temperatura e num pH que não são difíceis de você obter num ambiente, beleza? Fermentação butanol isopropílica. Para que serve isopropanol? É solvente na maioria das tintas, então você tem isopropanol em diversas situações, ok? E esse isopropanol ele pode ser obtido através da fermentação com o Bacillus technicus. Esse Bacillus technicus ele tem essa capacidade de converter açúcares de cadeia longa, principalmente originado de madeira, em isopropanol, beleza? E daí você pode utilizar como solvente. Olha só, também na indústria cosmética, então para fazer bases de perfume, se usa isopropanol, ok? E a fermentação propiônica, que é uma das fermentações de nosso interesse. São bactérias produtoras de ácido propiônico. O ácido propiônico, ele que dá o sabor àqueles queijos gruyère e emmental, que são bem específicos, através de uma bactéria chamada Lactobacillus lactis.
esse Lactobacillus lattes fermenta o queijo e produz ácido propiônico, deixando aquele sabor bem característico, ok? E eles também produzem uma série de outros componentes que podem dar sabor ao alimento. Então, por que é muito saboroso os queijos? Porque muitas vezes eles combinam essas questões de polióis com ácido pirúvico, com malato, com sorbitol e dão um sabor específico. E o produto, a formação do produto, indica a forma de modular o processo fermentativo. Então, eu tenho lá processos fermentativos que têm interesses específicos e alguns que eu posso ajustar. Então, por exemplo, eu quero fazer a produção de biomassa. Para que você quer uma biomassa? Muitas vezes para alimentar um ser vivo aquático, por exemplo. Cultivo de camarão, você precisa de biomassa para ele se alimentar. E isso você tem que controlar o meio. Um item que está sendo bastante utilizado como suplemento atualmente, que é a espirulina, nada mais é do que biomassa. É muito interessante porque a espirulina tem uma tonalidade azul, então é um dos poucos, se não o único alimento que tem a cor azul. Beleza? Produção de metabólitos celulares. Já falei para vocês sobre antibióticos, eu vou fazer uma aula só sobre anticorpos, antibióticos e outros biofármacos que são de origem de fermentação. Então, na produção desses caras entra o processo fermentativo, produção de proteínas recombinantes, uma delas é muito importante, é a insulina. Então, tem um hormônio lá que é produzido em Escherichia coli com características humanas. Então, é um hormônio humano recombinante, hormônio peptídico, e produção de enzimas. Já abordamos também esse ponto na aula passada. E também se pode fazer biotransformação. Essa biotransformação vai ser cada vez mais utilizada para tratamentos principalmente de aterros sanitários e de solo. Então eu quero transformar aquele solo que é pobre, infértil, num solo super fértil. E nisso aqui nós somos referência mundial. O Brasil tem uma referência na biotransformação de solos, que tem o termo chamado land farming, muito grande, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Tem um vídeo complementar aqui que é sobre a fermentação dos vinhos. É um videozinho bem curto e eu vou passar para vocês um capítulo do livro para vocês fecharem essa ideia. Eu trouxe vocês até aqui para simplesmente apresentar uma forma bem simples de estudar, que vai ser pelo capítulo do Tortora. Ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!